Olha, eu acho que o fotojornalismo, para ele ser verdadeiro, para ele ser real, você precisa estar em cima da notícia, né? Dentro da notícia. Então você acaba fazendo parte dela. Por exemplo, eu vou citar um dos exemplos que eu posso falar com propriedade, no qual eu vivi, né? Que é, por exemplo, acompanhar uma manifestação de rua, né? Uma manifestação onde tem 5.000, 10.000 pessoas, 1.000 pessoas, enfim. Quantidade nunca é tão importante. Mas você está numa manifestação, você está ali no meio daquelas pessoas, você está acompanhando os gritos, as reivindicações, os cartazes, por onde aquelas pessoas estão marcando o encontro, onde elas estão, o trecho que elas estão percorrendo, por que elas estão fechando rua, por que elas estão gritando na porta de alguém, enfim, qualquer tipo de manifestação, você está muito perto disso para conseguir contar de maneira real o que está acontecendo, né? Não dá para ser superficial, você não consegue falar sobre uma manifestação, você até consegue, mas você não consegue com muita propriedade, sentado no sofá da sua casa, sabe? Apenas vendo informações da internet e publicando ali o que você acha. Não, você precisa estar, de fato, na notícia, né? No que está acontecendo. E fotografando manifestações, por exemplo, o fotojornalismo, ele acaba se tornando alvo, né? Tanto por parte de esfera do poder público, né? Da esfera estadual, que através da polícia militar, que geralmente é o principal agressor de um jornalista, quanto também por parte de algum manifestante contrário ali à sua presença naquela história, né? Então você está numa situação que existe um conflito, não é uma situação que as pessoas costumam dizer de risco. Eu não concordo muito com esse termo de falar que a profissão do fotojornalismo, numa cidade como São Paulo, estou dando um exemplo aqui, né, mais real do que a gente vive e do que eu participo. Então, assim, eu não concordo dizer que eu fotografar uma manifestação pacífica, eu estou me colocando numa situação de risco. Não, eu estou numa situação que, de fato, existe um conflito entre as pessoas que estão ali se manifestando e o alvo de quem eles querem atingir. O conflito está aí. Então, o fotojornalista e o próprio jornalista, ele está fazendo parte desse contexto e ele acaba podendo se tornar alvo, né? Mas isso não quer dizer que seja culpa do fotojornalista ou do jornalista porque ele está ali no meio. Não, ele tem que estar ali. É papel dos comunicadores contar essa história. Por que está acontecendo esse conflito? Por que tem pessoas de um lado se manifestando e outras pessoas contrárias a essa manifestação? Então, no caso, por exemplo, quando acontece uma manifestação onde há presença do Estado, ou seja, a presença da polícia militar, ela tende a ser repressora quando a pauta desses movimentos que estão fazendo suas manifestações são contrárias aos seus ideais. Então é uma posição muito política a presença da polícia. Assim, a gente ouve muito que a própria polícia diz a polícia está para garantir o direito do cidadão à manifestação e uma série de outras questões relacionadas a direitos que eles sabem bem da existência. Mas na prática, muitas vezes não é assim que acontece, né? Então, por exemplo, quando em 2013, quando eu estava cobrindo o movimento do passe livre, né? A polícia militar claramente reprimiu aquela manifestação, né? Assim como já reprimiu muitas outras. Aquele ato específico, houve um posicionamento político da polícia. Falou, não, vocês não vão andar nessa rua, né? E aí a polícia, naquela noite, especificamente no 13 de junho de 2013, ela agiu de maneira repressora, porque ela não permitiu que essas pessoas se manifestassem e usou cacetete, spray de pimenta, bala de borracha e atirou em todas as pessoas que estavam ali. Nesse gesto de reprimir essa manifestação, quem estava participando, né, contando essa história? Muitos jornalistas e muitos fotógrafos. A consequência desse ato impensado, desse ato
de violento é machucar as pessoas. E aí tá a questão, né? Você vai machucar tanto pessoas que estão manifestando quanto possivelmente algum profissional de imprensa que está ali. Foi o caso que me aconteceu. Então, o fotojornalismo ele se encontra nessa zona de conflito, né, que não é propriamente um conflito do fotojornalista, do jornalista, mas que ele, de alguma maneira, ele está fazendo parte ali, meio que rodeando essa história para poder contar essa história. Né? A gente queria que você relatasse um pouco o que aconteceu no dia 13 de e como isso afetou a sua vida e você como cidadão brasileiro. Sim. Então, como eu acabei já dando uma passada um pouco na resposta anterior, mas para ser mais direto na resposta, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu trabalhando como fotojornalista, eu fui cobrir o 4º ato contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo em 2013. Era o 4º dia de manifestação do movimento que é muito conhecido, que é chamado Movimento Passe Livre, né, que é um movimento estudantil, autônomo, que não tem a bandeira partidária como principal elemento, né? O principal elemento desse movimento é realmente o alto valor que se cobra pela tarifa do transporte público e a condição que é oferecido esse transporte, né? Que a gente sabe muito bem, quem anda de transporte em São Paulo sabe que um dos principais problemas em São Paulo é a mobilização urbana. Então esse movimento, né, fazia esse questionamento muito antes de 2013. Porém, em 2013 eles estavam com mais força política, porque acho que a própria sociedade já estava cansada, né, de pagar caro por um transporte que é péssimo, né? Não tem qualidade nenhuma e que é caro, né? Você tem que pagar para ir trabalhar, sabe? É uma coisa que, se a gente for pensar num contexto de países mais avançados, isso daí já é uma pauta muito avançada. E o meu papel foi de ir, né, fotografar esse movimento na rua. Então, na noite do 13 de junho de 2013, esse movimento se organizou na Praça Ramos de Azevedo, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, e de lá eles pretendiam marchar até o Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista. E eles precisavam subir a Rua da Consolação para chegar no Vão Livre, né? Que o movimento, a ideia desse movimento político é exatamente chamar a atenção das pessoas na cidade. É por isso que eles vão para a rua, né? Não é um movimento que, por exemplo, se organiza debaixo da Marquise do Ibirapuera ou debaixo só do Vão Livre do MASP, porque não é para se manifestar para falar entre si, é para falar para as pessoas de fora. Então o movimento pretendia seguir na rua como sempre fez. Porém, havia uma discussão, um movimento já de repressão do próprio governo do estado e da polícia militar contrária a essa manifestação, onde o posicionamento do governo e da polícia era o seguinte: eles diziam que esse movimento não tinha o direito de ir para uma rua, fechar uma rua, porque indo para a rua eles estavam provocando trânsito, e provocando trânsito eles estavam ferindo o direito de outras pessoas transitarem também.